Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Vinícius. E o meu é Ellen. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura bíblica em ordem cronológica. Vamos nessa? Começando aqui em Gênesis 19, diz assim: Estava anoitecendo quando os dois anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado perto do portão da entrada da cidade quando viu os anjos. Levantou-se e foi recebê-los. Ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse: Senhores, estou aqui para servi-los, por favor, aceitem meu convite e venham se hospedar na minha casa. Os senhores podem lavar os pés e passar a noite ali, depois se levantarão bem cedo e continuarão sua viagem. Eles disseram: Não, nós vamos passar a noite na praça. Mas Ló insistiu tanto que eles aceitaram e foram com ele para sua casa. Ló mandou preparar um bom jantar, assar pães sem fermento. Os visitantes jantaram, mas antes que eles fossem dormir, todos os homens de Sodoma, tanto moços como velhos, cercaram a casa e chamaram Ló e perguntaram: Onde estão os homens que entraram na sua casa à noite? Traga-os para fora para nós, pois queremos ter relações com eles. Ló saiu para falar com os homens e fechou bem a porta e disse: Por favor, meus amigos, não cometa esse crime. Preste atenção, tenho 2 filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las aqui para fora para vocês, façam o que quiserem. Porém, não faça nada com esses homens, pois são meus hóspedes, e eu tenho o dever de protegê-los. Mas eles responderam: Sai da nossa frente, diziam uns aos outros. Esse homem é estrangeiro e quer mandar em nós. Depois virando-se para Ló disseram: Pois agora vamos fazer com você pior ainda do que íamos fazer com seus hóspedes. Os homens de Sodoma se atiraram contra Ló e chegaram perto da porta para arrombá-la. Mas os visitantes pegaram Ló e o puxaram para dentro da casa e fecharam a porta. Em seguida, eles fizeram que os homens, tanto os moços como os velhos que estavam lá de fora, ficassem cegos, e assim não conseguiram entrar à porta. Então os visitantes disseram a Ló: Tem mais gente sua aqui? Pegue seus filhos, suas filhas, seus genros e outros parentes que você tiver na cidade e tire todos daqui, pois nós vamos destruir esse lugar. O Senhor Deus tem ouvido as terríveis acusações que há contra essa gente, por isso nos mandou para destruirmos Sodoma. Então Ló saiu e foi falar com os homens que iam casar com suas filhas e disse: Arrume-se depressa e saiam daqui, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas eles pensaram que Ló estivesse brincando. De madrugada os anjos insistiram com Ló, dizendo: Arrume-se depressa, pega sua mulher e suas 2 filhas e saia daqui, para que vocês não morram quando a cidade for destruída. E como ele estava demorando, os anjos pegaram pela mão de Ló e a sua mulher e suas filhas levaram para fora da cidade, pois o Senhor teve compaixão de Ló. Então um dos anjos disse a Ló: Agora corra e salve a sua vida. Não olhe para trás nem parar nesse vale. Fuja para as montanhas, senão você vai morrer. Mas Ló respondeu: Senhor, não me obriga a fazer isso, por favor. O Senhor me fez um grande favor e teve pena de mim, salvando a minha vida. Mas a montanha fica muito longe daqui e a destruição vai me alcançar e acabar comigo antes que chegue lá. Está vendo aquela cidadezinha ali? Ela fica perto. Deixe que eu fuja para lá a fim de salvar minha vida. Veja que é uma cidade bem pequena. Então o anjo disse: Está bem, concordo. Eu não destruirei aquela cidade. Agora vai depressa, pois eu não poderei fazer nada enquanto você não chegar lá. Ló tinha dito que a cidade era bem pequena e por isso recebeu o nome de Zoar. Então nesse primeiro ponto aqui desse texto, uma história muito triste que mostra a realidade de Sodoma e Gomorra, que eram pessoas pervertidas a ponto de qualquer pessoa que aparecesse eles queriam ter relações. E era um costume lá em Sodoma e Gomorra os homens ficaram na porta da cidade e todos que passassem por lá tinham que ter esse tipo de relações com eles, porque eles acreditavam que existia uma deusa da fertilidade, então eles tinham que ejacular sobre a terra. Então era um costume bem pervertido deles e eles queriam fazer isso com os anjos, denunciando a Deus realmente a maldade deles. E Deus teve uma grande compaixão com Ló e sua família e meio que empurrou, né? Sim. Porque eles não queriam abrir mão, né? E então foi uma passagem muito forte. Sim. E é interessante, assim, coisa de detalhes, né? Que são os mesmos anjos que estavam falando com Abraão. Só que lá falava que eram 3 pessoas. E aqui ele inicia falando que são 2 pessoas que Ló pegou e colocou dentro de casa. Então, como a Bíblia falou no finalzinho, naquela discussão de Abraão era Deus, né? E aí fala que ele se foi e de lá só estava esperando o melhor momento para destruir a cidade. E aí, para você ver como que é de família também, porque Ló teve a mesma atitude de Abraão, de trazer para casa, dar pão, dar hospedagem para eles. Eu achei legal isso, achei bem interessante. E uma coisa também, questão das filhas, né? Que é muito cruel, né?
Sim. Ele, toma minhas filhas, faz o que vocês quiserem, mas a perversidade era tão grande que eles não queriam nem saber das filhas, queriam os homens. Sim, meu Deus. É loucura, né? Aí, dando continuidade, no versículo 23, fala assim: Ló chegou a Zoar, depois que o sol já havia saído. De repente, lá do céu, o Senhor Deus fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Ele destruiu essas duas cidades e também todo o vale e seus moradores, e acabou com todas as plantas e árvores daquela região. E aconteceu que a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada e foi até o lugar onde havia falado com Deus o Senhor. Abraão olhou na direção de Sodoma e Gomorra e de todo o vale, e viu que da terra subia fumaça, como se fosse a fumaça de uma grande fornalha. Foi assim que Deus destruiu as cidades do vale. Mas ele pensou em Abraão e fez com que Ló escapasse da destruição da cidade onde havia morado. Ló teve medo de ficar morando em Zoar, e por isso foi para as montanhas junto com as duas filhas. Ali os três viviam numa caverna. Certo dia, a filha mais velha disse à mais nova: O nosso pai já está ficando velho e não tem nenhum outro homem nesta região. Assim não podemos casar e ter filho como é de costume em toda parte. Venha cá, vamos dar vinho a papai até que fique bêbado. Então nós nos deitaremos com ele e assim teremos filho dele. Naquela mesma noite elas deram vinho ao pai e a filha mais velha teve relação com ele. Mas ele estava tão bêbado que não percebeu nada. No dia seguinte, a filha mais velha disse à irmã: Eu dormi ontem à noite com o papai. Vamos embebedá-lo de novo à noite e você vai dormir com ele. Assim nós duas teremos filhos com ele e conservaremos a sua descendência. Nessa noite tornaram a dar vinho ao pai e a filha mais nova teve relação com ele. De novo, ele estava tão bêbado que não percebeu nada. Assim, as duas filhas de Ló ficaram grávidas do próprio pai. A mais velha teve um filho, a quem deu o nome de Moabe. Ele foi o pai dos moabitas de hoje. A mais nova também teve um filho e pôs o nome dele de Benjamim. Ele foi o pai dos moabitas de hoje também. Então, assim, que loucura, gente, que loucura. Que capítulo mais doido, né? É fogo que cai do céu, que destrói Sodoma e Gomorra, é a mulher de Ló que vira para trás. E muitos falam sobre isso em relação a olhar para o passado, né? Olhar para um passado que ela não conseguiu abrir mão de deixar todas as coisas que ela construiu, casa, tudo, né? Ela não conseguiu deixar o coração dela pra lá e olhou pra trás e virou uma estátua de sal. E aí quando você continua lendo, aí tem toda essa confusão, aí o Ló não quer ficar lá nessa cidade, aí ele vai pra uma caverna, aí gente, que loucura. Aí deita com o próprio pai, fica grávida. É uma loucura. Outras culturas, outros tempos, mas pra nossa realidade, pra minha realidade pelo menos, é loucura. E aí é uma consequência da escolha de Ló, né? Ele, naquela escolha que ele fez com Abraão lá, ele escolheu o lado mais fácil. Sim. E às vezes o lado mais fácil parece confortável, bom, mas é perdição. Sim. Então foi isso que aconteceu. Pessoal, obrigado por mais um vídeo. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe. Deixe seu comentário também, o que você acha. E a gente se vê daqui a pouco no próximo vídeo. Tchau, tchau.